Oi, pessoal, mais um episódio do Papo de Pastor, mais um episódio também sem o pastor Leonardo, que desfruta de férias. Estamos mais uma vez aqui, eu e o Norton, para podermos conversar um pouco. E dessa vez, nosso episódio de Tira Dúvidas, uma pergunta que alguém enviou. Qual foi a Isso. pergunta? Dona Denildes perguntou assim, pastor. Onde o catolicismo encontra base bíblica para adorar Maria e os santos? Onde encontra base bíblica? A base bíblica não existe, né? Não existe, né? Então eu vou tirar a bíblica, a palavra bíblica da pergunta e vou dizer onde eles encontram base É. para adorar Maria e os De, santos, de né? onde eles tiraram essa ideia, né? Exatamente. Então vamos tentar aí ver, assim, pelo menos montar aí um panorama sobre a doutrina chamada de, a gente chama, né? Não eles, obviamente, a gente chama de mariolatria, né? A adoração a Maria. A primeira coisa que eu sempre falo, Norto, quando eu penso em algo dessa natureza, especificamente sobre Maria, na verdade, nem vou colocar aí os santos, é que a gente deve, apesar de não adorar Maria, reconhecer que muitas vezes os evangélicos seguem a rota contrária, né? A rota de colisão com Maria, que é uma irmã em Cristo nossa, né? Já glorificada, já com o seu Salvador nos céus. Eu acho que a gente tem que entender que ela, de algum modo, merece a honra que outros homens impressionantes, não só da Bíblia, mas da história, mereceram. Pode falar. Uma mulher, não, detalhe, uma mulher muito forte, muito corajosa, uma mulher que Exatamente. Você, sofreu bastante. você pode lembrar até de Lucas 1,42, né? Que a própria Isabel fala de Maria isso aqui: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, né? Então há uma, e não Um poderia ser exemplo, né? diferente, Um uma exemplo bênção especial sobre Maria. Então assim, eu acho que a gente tem que honrar essa mulher no sentido de honrá-la como a gente honrou, por exemplo, Sara, Rebeca, Abraão, outros homens que de fato foram santos e santificados, né? Mas Maria em particular, ela deve ser considerada realmente uma mulher mais abençoada ainda, porque ela teve o privilégio de estar grávida do nosso Salvador, né? Então, acho que a gente tem que fazer esse tipo de reflexão. Pô, eu acho que você já viu, eu já vi gente zombando de Maria, gente de fato tratando com chacota o nome de Maria, achando que está fazendo um bem à discussão e está fazendo um mal, não só porque fecha os ouvidos dos católicos para isso, como também desonra uma irmã em Cristo dessa pessoa, né? A despeito disso, como é que basicamente um católico lida com esse tema? A primeira coisa que a gente precisa entender, viu, dona Denildes, é que as coisas não foram no estralar de dedos. Assim, vamos adorar Maria, pô, passaram a adorar Maria. Não. Na verdade, houve etapas na própria história do cristianismo em que, de fato, uma honra em cima de outra honra foi dando a Maria a personalidade que ela tem hoje no catolicismo romano, né? Então, assim, se tratou de um processo lento. A deificação de Maria, ou seja, a torná-la Deus, porque basicamente é isso que ela é no catolicismo, foi algo de fato progressivo e paulatino, né? Mas basicamente eu reservei aqui 4 passos que foram assim essenciais para Maria gozar o que ela goza hoje no catolicismo romano. O primeiro passo foi quando, dentro do cristianismo, lá primitivo, lá nos primeiros séculos ainda, de algum modo, as pessoas começaram a aceitar Maria como uma espécie de semideus. Assim, eu vou colocar da seguinte maneira: a deificação de Maria começou a ser aceita e declarada no seio da igreja cristã. Veja bem, eu não estou dizendo que a Bíblia pregava isso, mas dentro do cristianismo, dentro da tradição cristã, alguns começaram a entender que havia em Maria algo muito mais do que humano. Uma espécie de fato de deificação dela foi o que começou a acontecer. Esse foi o primeiro passo. Aí houve um segundo passo, que foi também ali no início da era cristã, quando começou-se a aceitar e também passou-se a fazer declarações relacionadas ao fato de que Cristo nasceu
semelhantemente a como Cristo foi concebido de Maria, ou seja, em termos de sobrenaturalidade. O que é que os católicos falam? Não sei se você já leu, já estudou algo sobre esse assunto. Eles dizem que quando Jesus nasceu pelas vias naturais, o ímen de Maria foi restaurado. Porque, ora, ela foi de fato concebida, Jesus foi concebido sobrenaturalmente. Então, algo espiritual, algo vindo de Deus, obviamente, sem relação humana. Então, de fato, ali o ente é o próprio Deus. Mas aí os católicos dizem que não só a concepção, mas o nascimento foi sobrenatural. Ou seja, Maria, de uma maneira miraculosa, sobrenatural, manteve-se virgem apesar do parto natural. Então, esse foi o segundo passo. O terceiro passo, que aí agora é algo mais formal, isso aconteceu exatamente em 431, no Concílio de Éfeso. Maria foi considerada ali mãe de Deus. Há um credo vindo do concílio, que a gente até considera um credo correto, que tem uma expressão lá que basicamente traduzida é: ela, Maria, é mãe de Deus, certo? Já que há uma controvérsia em torno dessa expressão, que ela, em si ela não é problemática. Alguns disseram assim: é melhor se referir a Maria não como mãe de Deus, mas Maria como mãe daquele que é Deus. Aí melhora um pouco a expressão. Mas, de fato, houve um concílio, chamado Concílio Ecumênico, a gente considera ele um concílio, então, ortodoxo, correto. E, nesse concílio, formulou-se isso: Maria, mãe de Deus, tá? E o quarto, diga-se de passagem, isso foi quase que o passo final para realmente considerar Maria com a honra que os católicos dão. Muito mais do que honra, né? Com a deificação que os católicos dão. E o quarto e último passo, viu, dona Denildes? A gente até pede desculpas aqui por não ter respondido anteriormente. A gente ficou sem pergunta essa semana. Aí o Ivaldo foi atrás de pergunta e achou essa que não tinha sido respondida. Então, por isso que a gente está respondendo essa semana. Então, o quarto passo para tornar Maria quase que um deus dentro do catolicismo é que também no desenvolvimento do pensamento cristão, começou-se a dedicar-se a Maria igrejas, missas, santuários, festivais, honras, nomes que elevavam a personalidade, a pessoa de Maria, a não ser meramente humana, né? Então ela é chamada de Rainha dos Céus. Esse nome Mãe de Deus, que também os católicos interpretam de um outro modo como a gente interpreta, e isso tudo gerou controvérsia, debate no seio da igreja. Então, se os católicos forem realmente honestos, eles vão dizer o seguinte: Agostinho, São Tomás de Aquino, entre outros, não pensavam do mesmo modo como hoje a igreja pensa. Então, começou-se a haver controvérsia. Maria é Deus, Maria não é Deus. Então, quem pensava de um jeito, quem pensava de outro jeito. Só que aí, em meio a essas controvérsias, dois dogmas católicos bateram o martelo para colocar Maria na posição de Deus, de deusa, vou colocar assim. O primeiro dogma, o dogma do Papa Pio IX, em 1854, é chamado de dogma da Imaculada Conceição de Maria. Foi quando basicamente se disse assim: Maria nunca pecou. Maria foi preservada do pecado original. Com base em quê? Você vai perguntar. Não tem base. A decisão de um Papa. Entendeu? Para ser muito honesto, na verdade, você vai ver eles tentando ir até a Bíblia para substanciar isso, mas eles não conseguem. Os textos que eles usam não têm base bíblica nenhuma. Para esse dogma em particular é pueril, mas de qualquer modo eles tentam fazer isso. Só que qual é a origem? Qual é a base disso tudo? É uma decisão de um Papa. Ele simplesmente... E como a Bíblia não é suficiente para eles, o que ele falou está falado. Exatamente. Né? Para eles é completamente coerente na maneira de pensar Papa deles. Falou, né? Tá falado. Já era. Então esse cidadão, o Papa Pio IX, ele escreveu esse dogma, é um nome latino que nem vale a pena, mas basicamente ele diz o seguinte: o pecado original, Maria foi preservada do pecado original. Somente então dois seres humanos teriam sido preservados do pecado original: Maria e Jesus Cristo, né? E por último, o último dogma que fechou a tampa do caixão foi em 1950. O Papa Pio XII também assinou um dogma curioso, o dogma da Assunção de Maria. Ele basicamente disse que quando Maria, ele basicamente decidiu com a canetada
E de fato não tem não tem nem o que a gente tentar achar na Bíblia aqui para isso. Ele acrescentou, né? Ele basicamente diz o seguinte, que quando Maria morreu, ela foi ressuscitada e foi assunta ao céu. Que foi o que Cristo aconteceu? O que aconteceu? Atos 1:8. Atos 1:8. É Atos 1:8? Agora, Atos 1:8 não, é Atos capítulo 1, mas não é o versículo 8. O versículo 8 é outro. Ele estava lá sem fazer nada. Isso. Os discípulos viram Jesus subindo, né, ao céu. Aí ele até fica olhando para o céu e os anjos dizem: por que vocês estão olhando para o céu? Aquele que foi há de voltar. Mas aí, para o catolicismo, isso aconteceu com Maria também. Ela foi assunta, ela foi elevada ao céu. Então, basicamente, você olha, não existe defesa bíblica, viu, dona Denildes? Não existe preocupação de base bíblica para eles. Eles não estão realmente interessados nisso. Para eles, hoje eu estava vendo um vídeo de um padre sobre acho que foi sobre esse assunto, não sei. Então, assim, eles não têm interesse em defender biblicamente. O interesse deles o Papa disse, a Igreja diz, é o suficiente, né? O que é que a gente poderia tirar de lição com isso? Bom, eu pensei em 2 lições. A primeira delas é o famoso sola escritura que eles não compartilham conosco. Só que eu coloco isso de um modo mais amplo para a nossa vida, Norton. O fundamento... Tem áudio? Uhum. Tem? O fundamento de toda a nossa vida deve ser na Bíblia. Uhum. A gente condena muitas vezes o catolicismo ou outras tradições religiosas como dizendo assim, eles não fundamentam sua doutrina na Bíblia. Só que a gente às vezes faz isso, né? Às vezes a gente quer ganhar dinheiro do nosso jeito, a gente quer ser um marido do nosso jeito, a gente quer ser filho do nosso jeito, a gente quer o culto do nosso jeito. E quando a gente faz isso, a gente cai no mesmo erro deles. Então, acho que para a gente criticá-los nesse assunto, a gente tem que criticar, tem que mostrar o erro, a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que em nossa vida não tem sido vivido segundo os ditames, segundo o padrão bíblico. Acho que isso precisa ser algo sobre o qual a gente reflete. E a segunda coisa é sobre a nossa própria idolatria, né? A gente chama esse problema deles de mariolatria. Eles estão adorando a Maria. Eles dizem, não, estamos venerando, coisa desse tipo. Não, é uma idolatria. Maria é um ídolo para eles, né? Eu peguei aqui uma coisa impressionante que eu fiquei escandalizado ao ver isso. Eles simplesmente têm um saltério chamado Saltério à Virgem Maria. Tu se lembra, obviamente, do que diz o primeiro versículo do Salmo 1. Olha a diferença, olha que absurdo eles fazem, cara. Eu fiquei escandalizado quando conheci isso, não. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Baixa isso aí. Aí o Saltério de Maria diz assim, Salmo 1, versículo 1. Abençoado, aqui diz bem-aventurado, né? Então a mesma coisa. Abençoado é o ser humano, bem-aventurado é o homem. Aí aqui diz, ó Virgem Maria, que ama teu nome, pois tua graça dará conforto à sua alma. Vê o Salmo 2. Eu vou ler aqui o primeiro versículo do Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Ó o deles. Porque nossos inimigos se enfurecem e nossos adversários planejaram coisas vãs. Até aí tudo bem. A segunda parte. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí eles dizem, que a tua mão direita nos proteja, ó Mãe de Deus, como uma linha de batalha confundindo e destruindo os inimigos, né? Então assim, eles colocam Maria na condição de Deus. Então não tem como eles escaparem dessa verdade. Para eles, Maria é Deus. Só que a gente também coloca algumas coisas na posição de Deus para nossas vidas, né? Então assim, seja dinheiro, seja o sexo, que a gente trabalhou essa temática no episódio de sexta-feira, seja o que for. A gente muitas vezes eleva algumas coisas na categoria de Deus. A gente tem nossos próprios ídolos, né? Calvino dizia isso. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então olhar para eles, criticá-los, denunciar esse pecado deve fazer a gente olhar também para a gente. Então tentar investigar o que é que em nós é ídolo, o que é que em nós tem posição de importância de Deus. A gente geralmente vai dizer, não, eu trabalhar com o Dioguinho e Lívia, às vezes eu faço isso. Isso é ídolo seu. Por exemplo, eu vou falar até baixo que eles estão aqui do lado. Cartas de Pokémon. Aí teve uma vez que você está virando ídolo. Não, papai, não tá. Tá virando ídolo. Por quê? Porque você acorda pensando nisso. Você quer ir pro vizinho para falar sobre isso. Você quer levar para a igreja esse negócio. O tempo todo pensando, isso está virando ídolo.
A gente tem também, né? Quando a gente se preocupa demais com dinheiro, ou se preocupa em falta ou em ganhar de mais dinheiro. Enfim, a gente pode aplicar esse princípio em tudo na nossa vida, e aquilo que a gente mais ama, aquilo que a gente mais sente falta, talvez pode ser um ídolo. Então, para denunciar o pecado, a gente tem que denunciar o pecado deles, a gente também tem que olhar para nós mesmos e pensar um pouquinho aí sobre os nossos próprios ídolos, com o fim de derrubá-lo e honrar somente a Deus. Não sabia de todas as informações sobre a igreja e sobre Maria. Impressionante, né? Como eles conseguem acrescentar na cabeça deles mesmo e acreditar nessa tradição absurda, não faz o menor sentido. Mas tá respondido aí. Dona Denildes, espero que tenha ficado claro para a senhora que base bíblica não tem. Eu nem trabalhei aqui a questão dos santos, porque ainda é pior. Ainda é pior. Maria ainda está aqui. Aí se ele for tentar defender os santos, o negócio fica ainda mais fica longo demais. Complicado, Então é isso. Espero que tenha ficado claro para todos. Deus abençoe. Manda aí suas perguntas para a gente poder responder na próxima semana. E até sexta-feira.